Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Foi declarada sagrada, a mesquita sagrada de Meca foi declarada sagrada por Allah e seu profeta, Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele. Allah, o Altíssimo, diz: foi-me ordenado adorar ao Senhor desta cidade, a cidade de Meca, quem a declarou sagrada e quem tudo possui. Também me foi ordenado contar-me entre os que se submetem a Allah. Então, essa é uma das evidências que diz que foi declarada aquela mesquita sagrada por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus. O versículo encontra-se no Alcorão, Surat An-Naml, o capítulo 27, versículo 91. Então, por isso, Meca é sagrada e inviolável. Nela não se pode derramar sangue, nem cometer injustiças, nem caçar, nem cortar árvores ou arbustos. Então, tudo isso que a gente mencionou aqui é proibido fazer ali em Meca, ou seja, derramar sangue, assassinatos ou guerras ou algo assim. Tudo isso é proibido. Cometer injustiças, roubo e enganar as pessoas é proibido. Nem caçar, nem cortar árvores ou arbustos. Então, o muçulmano está naquela cidade, sempre tem que ter esse cuidado. Não ver um animal e querer caçar, não ver uma árvore querer derrubar ou querer cortar. Também cometer injustiçar as pessoas, ou por roubo, ou algo similar. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: Allah é quem fez sagrada e inviolável a cidade de Meca, mas não as pessoas. Então é Allah subhanahu wa ta'ala, é Deus que colocou como uma cidade sagrada e inviolável, não são as pessoas. Por isso, não está permitido para quem crê em Allah e no último dia derramar sangue ou cortar uma árvore. Este hadith está no Bukhari, no livro de Bukhari e também no livro de Muslim. Então, são as ações que são proibidas enquanto a pessoa estiver naquela cidade. Por ser a terra mais amada por Allah, louvado seja, e seu mensageiro, que a paz e bênção estejam com ele, um companheiro do profeta conta: vi que o mensageiro de Allah, o Muhammad, neste caso, que a paz e bênção estejam com ele, estava montado em seu camelo, em Hazura, um bairro de Meca, e disse: por Allah, que és a melhor terra de Allah e a mais amada por Allah. E se não fosse por obrigação, não te deixaria. No entanto, aqui, esse companheiro do profeta Muhammad, que conta que viu o profeta Muhammad, já estava se montando aí no seu camelo, disse essas palavras. Ou seja, a saída daquela cidade, ou deixar a cidade de Meca, por exemplo, para fazer aquela imigração para Medina, não aconteceu senão por obrigação. Ou seja, que é a opressão ou a perseguição. Então, se não fosse isso, não deixaria. Então, até a própria saída foi por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que deixou a cidade de Meca se dirigindo para Medina. É o lugar onde Allah determinou que fosse feita a peregrinação por uma vez na vida, caso haja condições. Então, é essa cidade de Meca onde se realiza o que? A peregrinação, o Hajj. O Hajj somente acontece na cidade de Meca. Foi Abraão, que a paz esteja com ele, quem convocou as pessoas a peregrinarem ali pela primeira vez. O primeiro profeta, a primeira pessoa que fez a convocação, o chamado para aquele local se realizar a peregrinação, foi o profeta Abraão. No entanto, não é algo que vem logo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou, ou seja, recebeu a revelação, mas sim vem
lá de longe através do profeta Abraão. Como resposta ao seu convite, muitas pessoas de diferentes lugares começaram a chegar e também todos os profetas fizeram o mesmo, que a paz esteja com todos eles, tal como nos foi informado por Muhammad, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele. Allah o Altíssimo disse no Alcorão sobre seu mandamento a Abraão, que a paz esteja com ele, e também o ordenamos: convoca os homens a realizar a peregrinação. Virão a ti a pé ou sobre camelos exaustos e de todos os lugares longínquos. Então, esta é a passagem que mostra que esse chamado de Abraão, que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus revelou para ele, que chamasse essas pessoas, e que vinham de todas as formas, de todos os meios. Todas as pessoas em todas as partes do mundo, outros entrando a pé, na época outros vindo de camelo, hoje algumas pessoas vão de navio, outros de carro, de ônibus, de avião, para cumprir esse chamado que foi feito lá atrás com o profeta Abraão, pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, pela ordem de Deus. Então essa passagem está no Alcorão, no Surat al-Hajj, capítulo 22, versículo 27. O significado da peregrinação, o significado do Hajj. A peregrinação é visitar a mesquita sagrada com a intenção de cumprir com as ações próprias do Hajj, que consistem em seguir o estabelecido pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, como, por exemplo, consagração ritualística, o Hiram, que implica despojar-se da vestimenta normal, abster-se de certos hábitos como caça, raspar o cabelo, cortar os pelos e as unhas, etc. Circundar ao redor da Kaaba por 7 vezes, percorrer a distância entre Safa e Marwa 7 vezes, permanecer no vale de Arafat, lançar pedras nos pilares de Al-Jamarat, Mina e etc. No entanto, o ritual de Hajj, ou os rituais de Hajj são específicos. Então aqui começa com o Ihram. Ihram é o quê? É a vestimenta que as pessoas que vão fazer o Hajj vestem. Então, nos homens, por exemplo, são uns panos, que parecem panos, 2 pedaços de panos, uma que veste na parte de baixo, da cintura para baixo, e o outro cobre dos ombros até abaixo da cintura. É uma roupa sem costuras. O Ihram, para os homens, é uma roupa sem costuras, tem que ser simples. E para as mulheres, é aquela roupa que ela intenciona ir fazer o Hajj, já constitui Ihram, mas também tem que ser uma roupa que não chame atenção, não pode ser uma roupa transparente, não pode ser uma roupa que aperta. Então, aquela roupa que a mulher vai vestir é o Ihram para ela. Então, para os homens, esses 2 pedaços de pano que seja branco. E outros rituais, o que é proibido, por exemplo, quando faz a intenção para fazer o Hajj, então a partir dali já fica proibido de caçar, raspar o cabelo, raspar os pelos, até, por exemplo, o uso de perfume, cortar as unhas, todos esses rituais, quando já intenciona, quando chegam aqueles dias de Hajj, já intenciona para fazer ou cumprir com os rituais, então tem que se abster desse tipo de ações. Circundar a Kaaba, ou seja, dar 7 voltas ao redor da Kaaba. São 7 voltas. Então, também é um dos rituais. Percorrer entre as colinas de Safa e Marwa. Safa e Marwa são 2 montanhas, uma ao lado da outra. Então, aqui os muçulmanos também percorrem 7 voltas. Saindo de Safa para Al-Marwa é uma volta, de Marwa para a Safa é a segunda volta, e assim completa 7 voltas. Esse é o espaço em que o Abraão deixou seu filho Ismael. Então, esse todo ritual acontece porque a mãe do Ismael percorreu a mesma, entre essas 2 montanhas. Então, por isso, como a gente fala, os rituais de Hajj
a maior parte delas partiram lá na época de Abraão. Então, esse ritual é o que os muçulmanos fazem hoje, de percorrer entre essas duas colinas, Safa e Al-Marwa. Aí dirige-se a Mina, um local pouco afastado da mesquita sagrada de Meca, permanece ali ou pernoita ali alguns dias, e vai um Arafah. Um Arafah é um lugar onde também os muçulmanos, durante a peregrinação, vão permanecer o dia inteiro. Fazendo o quê? Pedindo perdão, fazendo súplicas, orando, se submetendo àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Na permanência no Miná, aí vai fazer o que? Lançar as pedras no Jamarat. Alguns pilares que estão ali que representam o quê? Aquela ação que Abraão fez quando ele foi testado. Allah colocou na aprovação de que poderia sacrificar o quê? O seu próprio filho. Mas ele quis realizar essa aprovação, esse sonho que ele teve, soube que era uma revelação, quis realizar, mas então, no momento que ele ia realizar, dizem que o Satanás ia atrás, querendo que impedir, dizendo, você vai fazer isso para seu próprio filho, vai sacrificar. Ou seja, ordenando para que desobedecesse a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele prosseguiu. Então, esse é um dos ensinamentos que a gente leva também nesse lançamento de pedras ali no Jamarat. Os servos de Allah obtêm grandes benefícios com a peregrinação, como a declaração da unicidade absoluta de Allah, o grande perdão de Allah para com os peregrinos, o encontro e convivência mútua entre os muçulmanos de diferentes regiões do mundo, aumento do nosso conhecimento do Islã. Então, tudo isso ocorre naquele mesmo espaço, naquele mesmo momento, onde muçulmanos de vários lugares estão ali, se conhecem. Então, o conhecimento que a gente leva através dessas visitas ou ao cumprir esses rituais que aconteceram na época de Abraão, e a maior ação que é declarar o quê? A unicidade de Allah. Ou seja, todos nós reunidos, vários cantos do mundo, várias raças, várias pessoas estão ali para declarar que Allah é único, Deus é único. Então, é um dos aprendizados que ocorre durante a peregrinação. O período da peregrinação, quando é que todos os atos da peregrinação só se concentram entre os dias 8 e 13 de Dhul Hijjah. Somente neste mês, 12º mês do calendário lunar islâmico, é que acontece o Hajj. Então, nos dias 8, a partir do dia 8 é o início da peregrinação e termina no dia 13. Quem tem a obrigação de peregrinar? Quem pode fazer essa peregrinação? Quem pode cumprir? Para que a peregrinação seja obrigatória, o muçulmano deve ser legalmente responsável e economicamente capaz. Entende-se por responsável todo muçulmano adulto e poder de suas faculdades mentais e físicas. Ou seja, a partir do momento que o muçulmano atinge o quê? A puberdade, ele já é obrigado a fazer a peregrinação. Antes disso, pode cumprir, pode ir a Meca fazer essa peregrinação, mas é algo voluntário naquele momento. Antes da puberdade é voluntário. A recompensa vai até para os pais. No caso, se os pais levam os filhos menores, a recompensa vai para os pais. Então, não é considerado como um Hajj obrigatório para a criança, mas pode realizar. Então, no momento que a pessoa já é adulta, já é contado como o primeiro, ou pode ser contado como já fez Hajj, já que atingiu a puberdade. Então, é ser adulto e também ter a capacidade mental e física. Fisicamente bem, saudável, não está doente, não está idoso, tem todas essas condições, então tem que tentar ou tem que realizar esse Hajj, esse pilar. O significado de capaz é toda pessoa capaz de chegar à mesquita sagrada de maneira correta e legal para realizar a peregrinação, sem mais sofrimentos ou cansaço que o comum da viagem, gozando a todo momento de segurança por sua vida e seus bens, e que seus gastos para cumprir com este pilar do Islã sejam cobertos por sua riqueza excedente, após ter satisfeito suas necessidades básicas de sua família e das suas pessoas que vivem sob sua responsabilidade.